Nós vamos compartilhar da palavra de Deus e nesse período nós estamos desenvolvendo uma série de mensagens que tem como título Jesus Cristo é o motivo. Eu não sei quais têm sido as motivações do seu coração com a celebração do Natal, mas se porventura você tem dividido a atenção com qualquer que seja uma outra realidade, esta série de mensagens tem nos convidado a lembrar que Jesus é o motivo da nossa celebração, Ele é o motivo da nossa adoração, Ele é o motivo da nossa canção, Ele é o motivo do nosso culto. Jesus é o motivo de todas as coisas, Ele é o motivo do Natal. E nesta noite em especial, nós vamos compartilhar sobre o seguinte tema: Jesus é o motivo da minha paz. Eu quero ler a palavra de Deus junto com você em Lucas capítulo 2, os versos de 8 a 14. Também é um texto natalino, é um texto que a gente sempre utiliza nessas celebrações de Natal. E o texto nos diz o seguinte, a partir do verso de número 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que veio um anjo do Senhor sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os irmãos podem estar assentados. Estamos durante esse mês de dezembro, especialmente nesse período que antecede o Natal, estamos compartilhando sobre esse tema: Jesus Cristo é o motivo. E por que nós estamos usando essa expressão? Jesus Cristo é o motivo. Infelizmente, para muita gente, o Natal, ele deixou de ser uma celebração do nascimento de Jesus. Para muita gente, o Natal se transformou apenas num encontro familiar. Para outros, o Natal se resume a dar e receber presentes. Para outros, o Natal se resume àquela ceia farta. E, infelizmente, há uma figura lendária, né, que acabou ocupando o lugar de Jesus no Natal. O Papai Noel está ocupando o lugar de Jesus em muitas casas e em muitas celebrações. E na vida de muita gente, Jesus tem ficado esquecido. Mas nós estamos, através desta série de mensagens, lembrando que Jesus Cristo é o motivo. O Natal, ele só existe por causa do nascimento de Jesus. Na verdade, o Natal é a celebração do nascimento de Jesus, é o cumprimento da promessa de Deus, é a segurança da vinda de Jesus ao mundo para trazer a paz ao coração de toda a humanidade. Em nenhuma outra época do ano, as pessoas se tornam tão sensíveis como nesse período em que celebramos o nascimento de Jesus. E certamente, lendo esse texto da palavra de Deus, nós encontramos alguns propósitos do nascimento de Jesus através do anúncio feito pelo anjo. Esse texto da palavra de Deus, ele é inspirador,
Esse texto da palavra de Deus é um texto pedagógico. Esse texto da palavra de Deus, ele amplia nossa visão a respeito da razão de ser da vinda de Jesus a este mundo. E eu quero lembrar algumas coisas que aprendemos com esse texto. Primeiro, o primeiro propósito do Natal é celebração. Por isso que ao chegar para apresentar aos pastores do campo o anúncio do nascimento de Jesus, o anjo diz o seguinte: estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Preste bem atenção nesse verso de número 10, que tem algumas informações muito importantes. Primeiro, estou trazendo boas notícias. Essas boas notícias, diz o texto, que são de grande alegria. É por isso que o Natal é essa festa. Agora há pouco estávamos cantando, vem, está chegando o Natal, está chegando, ele está aí, muito próximo, né? Daqui a alguns dias estaremos celebrando o Natal. Está chegando. Então, essa festa de alegria, essa festa de abraços, de celebração, de comemoração, de dar e receber, esse momento muito especial que todos nós vivemos em família e vivemos como igreja do Senhor, é uma grande alegria. E esta grande alegria é porque a tristeza provocada pelo pecado estaria sendo de uma maneira plena resolvida pela presença de Jesus. O pecado trouxe grande tristeza ao mundo. O pecado trouxe trevas. O pecado nos separou da presença de Deus. Agora Jesus estava chegando para reverter todos os malefícios provocados pelo pecado na vida da humanidade. Jesus chegou para reverter todas as circunstâncias, trazer alegria para o coração da gente, alegria para o coração dos pastores. Não, diz o texto, essas alegrias são para todo o povo. Nesse momento eu estou falando para algumas pessoas aqui no nosso templo, para outras pessoas que estão em casa, possivelmente pessoas em ambiente de trabalho, quem sabe em hospitais. Queridos, a palavra de Deus nos diz que a chegada de Jesus foi uma grande festa. Foi uma grande festa. E esta festa que aconteceu nos céus de Belém, anjos cantando, eu imagino o entusiasmo, eu imagino a celebração. Quando a gente faz um musical e a gente faz um teatro e prepara as coisas para lembrar do nascimento de Jesus, a gente fica arrepiado, a gente fica com o coração entusiasmado, porque lembrar daquele momento é muito significativo e especial. Agora imagine viver aquele momento. Eu fico imaginando o privilégio daqueles pastores recebendo esta grande notícia, mas o texto diz que esta notícia era para todo o povo. Isso significa que é para mim, para você, para todo o povo, em todo o tempo, em todas as línguas, em todas as gerações, negros e brancos, pobres e ricos. Não existe nenhuma pessoa no mundo que possa viver a verdadeira alegria se não experimentar da alegria de Jesus. Por isso, o anjo disse: olha, eu estou trazendo uma nova de grande alegria, que será para todo o povo. Que privilégio, que bênção, poder viver a alegria do Evangelho e desfrutar da alegria da presença de Jesus. Mas em segundo lugar, o segundo propósito de Deus para o nascimento de Jesus é a salvação. Ainda nesse mesmo texto, no verso 11, diz assim: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Somente entende a necessidade de Salvador aquele que se percebe perdido. Ninguém que se perceba achado imagina precisar de um Salvador.
Quando a palavra de Deus nos diz que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, o que a palavra de Deus está dizendo é que para nós encontrarmos em Jesus o Salvador da nossa vida, nós precisamos perceber a condição de perdição que o pecado nos impõe. Em um determinado momento do ministério de Jesus, ele passa por uma cidade chamada Jericó. E naquela cidade de Jericó havia um homem, diz a palavra de Deus, de pequena estatura, chamado Zaqueu. E a Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E percebendo não conseguir chegar onde Jesus estava, diz a Bíblia que ele saiu correndo adiante da multidão, subiu em uma árvore na expectativa de conhecer a Jesus, na expectativa de ver a Jesus. E quando Jesus chegou àquele lugar, para a surpresa de Zaqueu, Jesus parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou estar na sua casa. E diz a palavra de Deus que Zaqueu desceu a toda pressa e recebeu a Jesus alegremente. Olha o que a palavra de Deus diz. Zaqueu desceu a toda pressa e recebeu a Jesus alegremente. Estando na casa de Zaqueu, Zaqueu teve a oportunidade de ouvir dos lábios de Jesus sobre o Evangelho. E naquele momento, ele disse a Jesus o seguinte: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E sabe qual foi a declaração de Jesus naquele momento? Jesus disse assim: hoje veio salvação a esta casa, porquanto esse também é filho de Abraão. Você sabe que Abraão é conhecido como o pai da fé. E o que Jesus estava dizendo naquele momento é: este homem também tem fé no seu coração. Esse homem também tem acreditado em Jesus. E nesse momento da história, Jesus faz uma importante declaração. A declaração da razão de sua vinda ao mundo. Jesus diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Somente consegue ver em Jesus o Salvador aquele que se acha perdido. A gente só se acha perdido quando a gente tem consciência dos resultados do pecado na nossa vida. A gente só se acha perdido quando a gente tem consciência de que o pecado nos afastou da presença de Deus e nos colocou numa condição de sem rumo. A gente só se acha perdido quando a gente se percebe longe da luz de Cristo. A gente só se acha perdido quando a gente percebe que sem Jesus a nossa vida está sem rumo. Foi para esses que Jesus veio ao mundo. Por isso, o anjo faz esta importante declaração: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esta é a mensagem para todo o povo, diz a palavra de Deus. Esta é a mensagem para toda a gente. Mas somente consegue entender esta verdade, daquilo que Jesus de fato veio fazer nesse mundo, aqueles que se entendem perdidos por causa do pecado. E nesta noite, se você se encontra perdido, você tem a oportunidade de ser achado. Se você se encontra perdido, você tem a oportunidade do encontro com Jesus e de entender em Jesus o Senhor e Salvador da sua vida também. Em terceiro lugar, há um terceiro propósito de Deus para o Natal, que é a reconciliação. Esse último versículo que lemos,
que narra a música cantada pelos anjos nos céus de Belém, nos falam da reconciliação. Quando os anjos cantaram dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Para você, o que significa reconciliação? Reconciliação é quando um relacionamento quebrado é restaurado. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui já vivemos a experiência de ter um relacionamento quebrado e de experimentar a restauração de Deus em nossos relacionamentos. O que a palavra de Deus está dizendo é que quando Jesus veio ao mundo, Ele veio para trazer reconciliação entre nós e Deus, porque o relacionamento entre o homem e Deus foi quebrado por causa do pecado. A vinda de Jesus é a provisão de Deus, é a reconciliação da paz de Deus no nosso coração e a reconciliação que é provocada pela paz de Cristo na nossa vida, em nossos relacionamentos de uns para com os outros. Somente o príncipe da paz é capaz de trazer paz para o coração de toda a gente. Em Isaías capítulo 9, verso de número 6, a palavra de Deus nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Dentre as descrições que o profeta faz a respeito da vinda de Jesus a este mundo, uma delas aponta Jesus como sendo o príncipe da paz. Existem muitos conflitos que atingem a vida humana. Eu lembro que há muitos anos nós cantávamos uma canção que dizia assim: a paz que o mundo conhece é um intervalo entre duas guerras. Esta é a paz que o mundo conhece. E nós vivemos momentos de crise por muitas diferentes situações. Esse ano de 2020 tem sido marcado por uma pandemia que tem tirado a paz do coração de muita gente. Talvez você se lembre que lá no dia 15 de março, quando nós começamos esse processo aqui em nossa pátria, na nossa igreja, em todas as igrejas, você se lembra que a gente imaginava que isso ia durar uns 15 dias? Né? Quando começou essa onda, né, de toda essa situação terrível que tem se estabelecido, né, no mundo todo, lá no início do ano, ninguém imaginava que isso duraria tanto tempo. E esse momento de pandemia tem tirado a paz do coração de muita gente. Há muita gente que está vivendo esse momento de maneira muito angustiada, tem muita gente que está vivendo com depressão, tem muita gente que está sem saber como responder emocionalmente a esse momento tão complicado. E alguns conseguem atravessar esses vales, mas tem muita gente que tem ficado por ele. Jesus é o príncipe da paz também para os momentos de pandemia. Nos mais diferentes conflitos e pelos mais diferentes motivos que têm atingido o coração humano, Jesus continua sendo a resposta de Deus, Ele continua sendo o príncipe da paz. E existe muitos textos bíblicos que nos apontam para esta verdade.
Quando nós olhamos para a palavra de Deus e a Bíblia diz glória a Deus nas alturas, os anjos cantam nos céus de Belém essa música tão significativa, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Existem algumas coisas que nós não podemos nos esquecer. Em primeiro lugar, Jesus veio trazer a paz com Deus. Se alguém está tentando viver a sua vida sem Deus, então estará em conflitos constantes. Você precisa de um acordo de paz. Você precisa de ter paz com Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso, em Romanos capítulo 5, no verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler de novo esse texto da palavra de Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora deixa eu falar para você uma coisa que eu aprendi na minha adolescência, nos cultos de quarta-feira, lá na minha igrejinha, lá no Embaú, nos estudos bíblicos feitos pelo meu pai. Justificação, a definição de justificação. Eu nunca mais me esqueci. Aprendi na minha adolescência. Justificação significa o seguinte: é um ato declarativo de Deus que nos torna isentos de todos os pecados outrora cometidos. É isso que significa justificação. É recebermos um ato declarativo de Deus que nos isenta de todos os pecados outrora cometidos. É como se todos os nossos pecados fossem sendo anotados. Até o momento em que nós recebemos a Jesus pela fé, e nesse momento que depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, a palavra de Deus nos diz que nós somos justificados, isto é, Deus anula todo o risco de dívida, Deus anula todos os pecados outrora cometidos pelo poder do sangue de Jesus, e neste momento Ele instaura um novo relacionamento entre nós e Deus. Por isso o texto diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O relacionamento que foi quebrado por causa do pecado, agora ele é restaurado através do poder de Jesus, para que nós possamos ter paz com Deus. O conflito é encerrado, a briga é encerrada, a inimizade é cancelada. E pelo poder do Evangelho de Jesus, nós desfrutamos de paz com Deus. Você não consegue ter paz com Deus porque você é bonzinho. Você não consegue ter paz com Deus porque você decidiu fazer o bem ao próximo. Você não consegue ter paz com Deus porque você, de alguma maneira, decidiu não pecar. Sabe por quê? Porque isso simplesmente é impossível. Ninguém consegue não pecar. A Bíblia diz que todos somos pecadores. Nós não alcançamos paz com Deus a partir de nossos esforços, nem mesmo a partir dos nossos méritos. A paz com Deus é alcançada através da fé na pessoa de Jesus. E recebemos da sua graça. A paz com Deus é o que nós chamamos de paz espiritual. Mas em segundo lugar, além de termos paz com Deus, Jesus veio trazer a paz de Deus. Não apenas a paz com Deus, mas a paz de Deus. Jesus veio trazer paz para o nosso coração. Nós chamamos isso de
paz interior. Nós chamamos isso de coração quieto, tranquilo. Quando nós temos paz com Deus, nós recebemos em nossa vida a paz de Deus. E aí a gente fica em paz com a gente mesmo. O nosso coração fica sossegado. A paz de Deus é um estado de alma que nos mantém em quietude, em meio a todos os processos desta vida, mesmo nos momentos mais difíceis. E de vez em quando, as pessoas ficam aturdidas diante das nossas reações, porque não importam as circunstâncias, a gente continua mantendo o nosso coração em paz, porque temos esperança. É esse estado de alma, de quietude espiritual, que Deus quer trazer para o seu coração, para a sua vida. Jesus, Ele nos ensina a respeito disso. E no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, nos versos 28 a 30, Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem sabe nesta noite eu esteja falando para alguém que esteja com a sua alma cansada. Quem sabe eu esteja falando para alguém que esteja dizendo para si mesmo: pastor, eu estou exausto, a minha alma está cansada. Sabe qual é a palavra de Jesus para você nesta noite, meu irmão, minha irmã? Vinde a mim. Não é uma religião que vai resolver o seu problema. Não são férias que vão resolver o seu problema. Não é promoção no trabalho que pode resolver o seu problema. Para uma alma cansada, só há uma solução: um encontro verdadeiro com Jesus. Para uma alma cansada, só há um remédio: um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E Jesus faz a garantia: vinde a mim, vinde a mim. É na presença de Jesus que nós encontramos sossego para a nossa alma. É na presença de Jesus que encontramos descanso. É na presença de Jesus que encontramos paz. A paz de Deus alcança o nosso coração no momento em que fazemos as pazes com Deus. Então, quando fazemos as pazes com Deus, aí temos paz com Deus, aí nós encontramos no nosso coração a bênção da paz de Deus. Nossa paz só vai acontecer quando encontramos esse relacionamento e aprendemos a descansar nele. Há um texto da palavra de Deus muito conhecido, obrigado minha irmã, há um texto da palavra de Deus muito conhecido que está em Filipenses 4, versos 6 e 7, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações e graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que privilégio, que bênção, temos a segurança de que a paz de Deus vai guardar o nosso coração e os nossos pensamentos. Em meio aos mais diferentes conflitos desse mundo, nós podemos desfrutar da paz de Deus. Foi isso que Jesus veio fazer nesse mundo. Por isso os anjos cantaram nos céus de Belém: glória a Deus nas alturas e paz na terra, porque Jesus estava chegando para trazer paz para o coração de toda a gente. Por último,
Jesus veio trazer a paz com os outros, nos nossos relacionamentos, de uns para com os outros. A paz que Jesus veio trazer é paz espiritual, é paz emocional, mas é também paz relacional. Nós temos a paz espiritual quando temos paz com Deus. Nós temos a paz emocional quando temos a paz de Deus. E temos a paz relacional quando permitimos que a paz do Senhor não fique guardada no nosso coração como um tesouro, mas dividimos desta paz em nossos relacionamentos. Ele veio trazer a reconciliação entre os homens, Ele veio trazer a reconciliação entre as famílias, Ele veio trazer a reconciliação entre pais e filhos. Esta semana eu estava almoçando com a minha esposa, e aí eu falei isso hoje de manhã, eu orei por um senhor chamado Marcos, o garçom que estava nos servindo. E depois da oração ele disse: pastor, eu estou brigado com a minha esposa. Eu estava precisando dessa oração, porque eu e minha esposa estamos separados, mas eu estou fazendo uma força muito grande para que a gente possa reconciliar. E nós falamos e compartilhamos da palavra de Deus com Marcos, e a nossa expectativa é que a semente plantada no coração dele naquela tarde possa gerar frutos. Mas quantas pessoas estão vivendo em conflitos interpessoais? Quantas pessoas estão vivendo em conflitos familiares? Em muitos lares está faltando a paz de Deus. Em muitos casais está faltando a manifestação da paz de Deus nos relacionamentos. Porque eu creio que quando os anjos cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens e boa vontade, os anjos estavam falando sobre as mais diversas situações em que Jesus estaria chegando para trazer paz. Jesus veio trazer paz para o seu casamento, meu irmão. Seu casamento está em conflito, está na hora de você buscar a paz de Jesus para o seu casamento. Você está em conflito com os seus filhos, está na hora de você buscar a paz de Jesus para o seu relacionamento familiar. Você está em conflito no seu ambiente de trabalho, está na hora de você permitir que a paz de Deus que está presente no seu coração se manifeste através da sua vida em seu ambiente de trabalho. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18, ele diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Em outras palavras, Deus nos tem dado tanto um ministério quanto uma mensagem. O ministério da reconciliação e a mensagem da reconciliação. Para que cada um de nós, tendo recebido a paz com Deus mediante a fé em Jesus Cristo, a paz de Deus presente no nosso coração, agora possamos ministrar a paz do Senhor na vida uns dos outros. Dentre as bem-aventuranças, Jesus diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sabe o que significa? Você que já tem experimentado da paz de Deus,
Você não pode ficar simplesmente satisfeito em ter a paz. Você precisa ser um pacificador. Você precisa ser um instrumento da paz de Deus na vida das pessoas. Você precisa ser um instrumento da paz de Deus na vida da sua família. Você, marido, precisa ser um instrumento da paz de Deus na vida da sua esposa. Você, esposa, precisa ser um instrumento da paz de Deus na vida do seu marido. Você, pai, precisa ser instrumento da paz de Deus na vida dos seus filhos. Filhos, vocês precisam ser um instrumento da paz de Deus na vida dos seus pais. Quando cada um de nós entendemos o ministério da reconciliação que Deus coloca na nossa vida e que Ele nos tem dado da sua paz, não para que sejamos guardiões da paz, mas sejamos instrumentos da paz, certamente a paz do Senhor há de alcançar o coração das pessoas. Mas eu e você precisamos ser esses instrumentos do Senhor. Há uma expressão muito significativa na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 18, quando o apóstolo Paulo diz assim: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Isto é, faça tudo que estiver ao teu alcance. Tudo que depender de vós, tudo. Faça tudo o que estiver ao seu alcance, mas que haja paz em seus relacionamentos. Nesta noite, quando lembramos da música cantada pelos anjos nos céus de Belém, e que ecoa até os dias de hoje, não é? E quando nas celebrações de Natal lembramos de maneira tão efusiva dos anjos cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Eu gostaria de lembrar de que a vida no Espírito, ela é caracterizada essencialmente pela paz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 14, 17, ele diz assim: porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Uma vida movida pelo Espírito Santo é uma vida vivida na paz. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida movida na paz. É interessante que quando Jesus, depois de ressurreto, se apresenta aos seus discípulos em duas ocasiões diferentes, quais foram as palavras usadas por Jesus ao se apresentar diante deles? Paz seja convosco. Depois, com a presença de Tomé, primeiro com a ausência de Tomé, não é? E depois Tomé presente, Jesus chega dizendo: paz seja convosco. A presença de Jesus será sempre uma presença que traz paz para o ambiente, para o coração. Num tempo de tantas incertezas, num tempo de tantas inquietações como esse tempo que estamos vivendo, nós precisamos desfrutar da presença de Jesus, porque é a presença de Jesus que é capaz de trazer paz para o coração de toda a gente. E eu gostaria de terminar esta mensagem lembrando de uma última expressão bíblica que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 11. E a Bíblia diz assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz será convosco.
depois de escrever 2 cartas, a primeira carta aos Coríntios, a segunda carta, e deixar tantos conselhos, tantas orientações importantes. Capítulo 13 é o último capítulo. Paulo estava encerrando a sua carta. Então ele termina a sua carta dizendo: olha, quanto mais, depois de eu já ter falado tanta coisa para vocês, dado tantas orientações, tantos conselhos importantes, ele diz assim: quanto mais, regozijai-vos. Se existe uma coisa importante para esse momento, é alegrai-vos. Esse tempo, querido, é um tempo de alegria. Estamos na presença do Senhor, guardados por sua potente mão. Alegrai-vos, regozijai-vos, sede perfeitos, fuja do pecado. Paulo estava dizendo isso. Deixe o pecado de lado, ande na presença de Deus, sede consolados. Pare de murmuração. Permita que o Espírito Santo cuide do seu coração, da sua vida. Sede de um mesmo parecer. Tem gente que fica procurando picuinha em todo lugar, né? Tem gente que gosta de uma confusão, gosta de encontrar uma discórdia. Paulo está dizendo: olha, esquece discórdia, seja do mesmo parecer, busque a concórdia, busque estar junto. Busca as coisas boas. E ele continua aconselhando: vivei em paz. Eu queria perguntar para você: quem aqui, quem aí não gostaria de atender a esta recomendação do apóstolo Paulo? Viver em paz. Quem é que não gosta de viver em paz? Então eu queria fazer um desafio para você nesse momento. Você tem seu celular, o meu acabou a bateria ali agora. Você tem seu celular aí na sua mão. Pode pegar seu celular. Pode pegar seu celular. Você que está em casa, pegue seu celular, por favor. Pega seu celular aí. Certamente tem alguém no seu grupo do WhatsApp. Eu não sei se é da sua família. Eu não sei se é alguém de seu ciclo de amizade, seu filho, sua esposa, seu sogro. Eu sei que com sogra ninguém tem problema, então a sogra a gente nem precisa colocar nessa lista, porque ninguém tem problema com sogra, então, mas quem sabe com sogro você tem um problema, um tio, um avô, alguém que você precisa viver em paz, alguém que de alguma maneira você precisa ser instrumento de paz, instrumento de reconciliação. Eu queria que você mandasse um recadinho para ele nesse momento. Vamos fazer isso agora? Isso é culto, gente. Isso é culto. Culto prático. Alguém com quem aconteceu algum conflito, algum constrangimento, alguma dor, uma palavra equivocada que você falou, que a pessoa falou, que de alguma forma gerou alguma dor, algum ressentimento, alguma mágoa. Escreve alguma coisa para ele agora, nesse momento. Você que está em casa, você que está aqui, não importa, diga alguma palavra de paz. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, e nós aprendemos nesta noite, que nós precisamos ser instrumentos da paz de Deus. Quem tem a paz de Deus no coração, precisa estar em paz com todo mundo, diz a palavra do Senhor. Enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, querido, dê um passo. Dê um passo. Um pequeno recado de WhatsApp pode mudar uma história. Dê um passo nesta noite. Escreva para a pessoa assim: meu irmão, minha irmã, minha mãe, meu pai, minha esposa, meu filho, não sei para quem você vai escrever. Diga assim: eu quero ser instrumento da paz de Deus na sua vida. Eu não quero que haja conflito no nosso relacionamento. Eu preciso
reconciliação. Eu creio no poder da reconciliação, porque eu creio no poder de Jesus. Eu creio no poder da reconciliação, porque eu creio no poder do Evangelho. Se o poder do sangue de Jesus foi capaz de perdoar os meus pecados, para que eu pudesse me reconciliar com Deus, não há absolutamente nada que precise estabelecer divisão entre você e alguém. Quem tem a paz de Deus precisa viver em paz com o próximo. E a Bíblia diz assim: e o Deus de amor e de paz será convosco. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Você já mandou o recado? Agora vamos orar. Agora vamos orar. Se você já teve a coragem de mandar o recado, você já está sendo um instrumento da paz. Você que está em casa, se você já mandou o recado aí, agora nós vamos orar. E vamos pedir para que Deus faça um milagre. Reconciliação é milagre, isso não é humano. É milagre de Deus, é ação de Deus. E agora, depois dessa iniciativa, nós vamos orar. E vamos pedir: Deus, eu quero ser instrumento da paz. Toca no coração desse homem, toca no coração desta mulher, toca no coração da família, traga restauração para relacionamentos quebrados nesta noite, porque Jesus veio como príncipe da paz, e eu quero viver em paz. O ministério da reconciliação está sobre mim, por isso eu entendo que é desse jeito que queremos e precisamos viver. Amém, querido? Você quer fazer essa oração comigo? Então fale com Deus agora, feche seus olhos, ore pela pessoa para quem você mandou esse recado nessa noite. Olha, querido, o que nós estamos fazendo é uma luta espiritual. O que nós estamos fazendo agora, em oração, é uma batalha espiritual significativa. Mas foi isso que Jesus veio fazer. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para destruir as obras de Satanás. O conflito não é obra de Deus, é obra de Satanás. A briga não é obra de Deus, é obra de Satanás. O desentendimento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, entre as pessoas, isso não é obra de Deus, é obra de Satanás. E Jesus veio destruir as obras de Satanás, porque Ele veio trazer paz para o coração de toda a gente. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, este momento, ó Deus, é um momento muito especial, porque nós não apenas lemos a Tua Palavra, não apenas aprendemos da Tua Palavra, mas nós estamos dando passos práticos, para que a Tua Palavra seja vivenciada por nós, nesse dia da Bíblia. Nós estamos honrando a Tua Palavra, tomando, ó Deus, decisões importantes, e nós queremos te pedir, ó Deus, que o Espírito de paz reine em nosso coração e em nossos relacionamentos. Ó Deus, algumas decisões foram tomadas nesta noite, e através de um recado, através de um contato, eu creio, ó Deus, que milagres podem acontecer nesta noite, conflitos serem encerrados, e a paz ser restaurada nos corações e nos relacionamentos. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir que a mão do Senhor se estenda neste momento, para que, ó Deus, as pessoas, quando receberem esta mensagem, possam ter os seus corações amolecidos, e toda aquela raiva, todo aquele
ressentimento, todo aquele rancor, ódio, maledicência, malícia, caia por terra em nome de Jesus. E que, ó Deus, pelo poder da ação do Teu Espírito, corações sejam restaurados, relacionamentos sejam restaurados, porque a paz do Senhor se faz presente. E nós queremos te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Deus de amor e de paz seja conosco. Senhor, para algumas pessoas foi tão difícil enviar um recado, porque tem muita gente que não acredita. Para algumas pessoas foi tão complicado tomar esta iniciativa, porque tem muita gente que se acha ofendido, não se percebe ofensor. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos que os homens de paz, as mulheres de paz, se levantem para tomar iniciativas de serem pacificadores, bem-aventurados, porque esses serão chamados filhos de Deus, segundo a Tua palavra. E nós queremos pedir, Deus, que esse seja um tempo de reconciliação, de restauração, em nome de Jesus. Toma, Senhor Deus, nossos relacionamentos em Tuas mãos e usa-nos como instrumentos da Tua paz, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Qual é o próximo passo? O próximo passo é continuar investindo sua vida, porque Paulo diz: se for possível, enquanto depender de vós. Mandar um recado, possivelmente não tenha sido uma tarefa fácil, mas não foi tão difícil assim. Então dê o segundo passo, ande a segunda milha, abrace, acolha, seja instrumento do Senhor na vida das pessoas. Vale a pena. E o Deus de paz será convosco, diz a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Que seja uma semana de paz na sua vida, na sua casa, na sua família. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.